Olá, eu sou a Amanda Coelho, sou confeiteira especialista em bolos decorados com chantininho e outras áreas também, mas hoje eu tô aqui para te ensinar a viver da confeitaria. Você já se perguntou o que é a confeitaria e por que você gostaria de viver com a confeitaria, da confeitaria? Então eu vou te explicar um pouquinho o que é a confeitaria. A confeitaria é a área da gastronomia especializada em produção de doces e pães. Então, panificação também faz parte, né, da confeitaria. Só que tem gente que se intitula, eu sou chefe. Não, o chefe ele é aquela pessoa que sabe e que domina todas as áreas. Desde a questão das carnes, da preparação dos molhos, das saladas e também da confeitaria. A pessoa que ela é selecionada para trabalhar com isso, com doces, geralmente ela se especializa só nisso, porque são dois universos muito diferentes, a cozinha quente e a cozinha de doces. Então, geralmente as pessoas dividem essas áreas. Então, por isso a gente pode dizer que existe um chefe patisserie, que é o confeiteiro, e um chefe de cozinha quente. No meu caso, eu sou uma chefe de confeitaria. Então, nessa área, a gente pode abranger em vários sentidos: pães, doces, sobremesas, bolos, tortas, tem uma grande infinidade. Mas hoje eu quero te ensinar a trabalhar com os bolos decorados, porque são os bolos que a grande maioria da população precisa para comemorar. No aniversário, no casamento, numa festa, qualquer situação a pessoa quer comer um bolo, nem que seja só para comer em casa ali, um bolinho com café. Então, a confeitaria hoje em dia as pessoas confundem. Eu faço bolo, eu sou confeiteira. Não, você faz bolo, você é boleira. Só que a gente vai aprendendo, e aí tem uma hora que a gente se torna uma grande confeiteira. Então, para a gente viver dessa confeitaria, para a gente trabalhar somente com isso, existem alguns aspectos. Primeiro que você precisa se dedicar a isso. Então, quando a gente passa a viver exclusivamente da confeitaria, aquilo passa a ser a nossa única renda. Eu só trabalho com isso, eu só vivo disso, e é óbvio que a gente tem um tempo a mais para dedicar a esse trabalho. E existe também outros fatores secundários. A pessoa que tem como renda extra e tem como uma renda principal, mas também faz um outro trabalhinho ali por fora. Viver da confeitaria é você se empenhar. Você não precisa começar como tua renda principal ou tua renda única. Você pode começar devagarinho, como uma renda extra, e aí você vai evoluindo, até chegar numa categoria que isso vai se tornar a tua única fonte de renda. Só que não se engane que trabalhar em casa, ser confeiteira, viver fazendo bolos, é fácil porque está dentro de casa. Não, tem nada a ver. Você vai trabalhar igual como uma pessoa assalariada trabalha, às vezes até mais. Antigamente tem gente que fala, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, agora eu trabalho 20. Então, a confeitaria, trabalhar em casa, viver dessa venda dos bolos, requer uma determinação, que você tenha uma rotina de vendas, de cuidados, de compras, de organização, e às vezes tudo isso acaba atrapalhando um pouco na sua evolução. E a gente vai te ensinar como ir do zero, como renda extra, até chegar no ponto em que você vai realmente viver da confeitaria. E para quem é essa área da confeitaria? Você já se perguntou se você está nesse nicho? Se você também pode ser um confeiteiro, uma boleira? Se você pode atuar nessa área? O que você precisa ter para ser um confeiteiro? Basta querer. A confeitaria é uma área muito ampla, é para qualquer pessoa que esteja disposta. Mas também temos ocasiões especiais. A maioria das pessoas que vêm para esse lado, elas pensam em trabalhar em casa. Às vezes porque tem um filho pequeno e não pode deixar ele em qualquer lugar. Então em casa você consegue trabalhar e ficar olhando o seu pequeno. Tem também aquelas pessoas que estão cansadas de trabalhar para os outros e vêm na cozinha ali uma forma muito simples e muito fácil de começar. Que também não é tão simples assim, mas dá para começar. Tem aquelas pessoas que estão ali cansadas do chefe, da CLT, de ter ali um salário só aquilo, e pensam, poxa, eu vou empreender, vou fazer alguma coisa.
Então, se você é um tipo de pessoa que está pensando dessa forma, que está cansado, ou que não pode sair de casa porque você tem um pequeno ou uma pessoa dependente de você, então a confeitaria ela pode te ajudar a crescer financeiramente. E o que você precisa fazer para começar a viver disso? A viver dos bolos e de todo esse universo que é o universo dos doces? Primeiro, eu digo que a gente tem que ser um pouco louco, né? A gente tem que ter um pensamento fora da caixa. Tomar café sempre, para você estar agitado, prestar atenção em tudo. Porque a partir do momento que você é dono do seu próprio negócio, você tem que fazer as contas, as compras, falar com o cliente, fazer a produção, vender, entregar. Então é uma infinidade de coisas que você tem que fazer. Só que você não precisa começar já pensando em tudo isso. Você pode começar aqui, ó. Eu vou vender uma porção de brigadeiros, eu vou começar com uma lata de leite condensado, uma barrinha de chocolate, eu vou fazer 20 brigadeiros e eu vou vender para os meus vizinhos, para minha família, vou vender no meu trabalho, porque daqui a pouco eu vou me embora e eles vão ficar lá trabalhando. E a ideia é essa, é você começar com o que você tem, com um pouquinho. A nossa vida são degraus. Você vai mirar lá em cima da escada? Ok, mas a gente tem que subir, ó, degrau por degrau. Então você não precisa de muito para começar, você só precisa querer. E aí a gente vai atrás de buscar o pouco que você tem para a gente começar e a partir daí desenvolver essa área tão maravilhosa que é o mundo dos doces. Então, eu já te falei que você pode começar do pouco. E agora eu quero te falar sobre o benefício que a confeitaria pode trazer para você. Além de você ter a oportunidade de estar ali perto das pessoas que dependem de você, né? Às vezes é um pai, um avô, e muitas das vezes são crianças. A confeitaria ela te possibilita a ter o seu próprio horário. Você vai ser seu próprio chefe. Não é fácil, eu sei, mas você vai ser o dono do seu negócio. Então, falando de mim um pouquinho, quais são os benefícios que eu tive me tornando confeiteira? É a minha única profissão, desde que eu me entendo por gente, a única forma que eu ganhei dinheiro veio da gastronomia, da confeitaria. E a confeitaria ela já me levou para lugares no mundo. Eu já fiz viagens para a Ásia, para o Chile, para o Peru, eu faço mergulho, eu construí a minha casa, eu comprei meu carro e tudo o que eu busco a minha renda vem da confeitaria. Então, quando eu quero fazer as minhas viagens, eu me programo. Eu vou trabalhar pra caramba nessa semana, nessa e nessa, mas na próxima ali, ó, eu vou folgar. Então, não necessariamente para fazer uma viagem. Às vezes eu quero mesmo só tirar uma semana de folga porque eu estou muito cansada, porque a gente trabalha muito. Eu consigo fazer isso. Então, existem várias situações em que você pode controlar o seu tempo, o seu trabalho, quando você quer, quando você não quer, quando você pode, quando você não pode. E às vezes quando eu coloco um objetivo, eu quero comprar o meu carro, eu vou trocar de carro, é um objetivo desse ano. Então eu coloco quanto eu tenho que vender por mês. Vai depender de mim. Eu posso vender um pouco mais, fazer algumas coisas para vender um pouco mais e ter um retorno maior, diferente da CLT. Não estou falando para vocês abandonarem a CLT, viu gente? Só estou dizendo que existe uma prisão, existe algo que te limita e a confeitaria não. Você consegue vender, você consegue tudo o que você quer, porque trabalhar pra gente só depende da gente mesmo. Mas e aí, Amanda? É tudo tão bom assim nessa área? Ainda não falou nada de ruim. Falou que a gente trabalha muito e tudo mais. Mas e aí, vocês querem saber o que tem de ruim por trás de tudo isso? O que tem de ruim é que algumas pessoas elas veem a confeitaria, né, um confeiteiro, a pessoa que trabalha em cozinha, como uma profissão pequena, uma profissão baixa. Eu já cheguei a ouvir várias vezes, meu Deus, mas ela é tão nova, quer dizer, eu não estou mais tão nova assim, né? Mas na época eu tinha 22 anos e chegaram para mim e falaram, Amanda, nossa, achei que você fosse uma velha gorda. E outras pessoas chegaram para mim e falaram assim, ai, coitadinha da bichinha, tem 2 faculdades aí, tá vendendo bolo, bora comprar um bolinho dela para ajudar, coitadinha da bichinha. Isso foi uma palavra que me marcou muito durante algum tempo. Então eu cheguei a ter vergonha do que eu gostava de fazer. Mas eu não desisti. E eu consegui dar a volta por cima. E hoje em dia eu sou uma pessoa que tem
que tudo que eu tenho, a confeitaria me trouxe. Então, você que tem vergonha ou que acha que vender um brigadeiro na rua para o vizinho ou para qualquer outra pessoa é um motivo pequeno, que ser um médico é melhor, ser um advogado é melhor, ser qualquer coisa é melhor que vender um brigadeiro, que vender um doce, não alimenta esse pensamento dentro da sua cabeça. Porque você vai estar, lá na frente, você vai olhar para trás e falar, cara, eu deveria ter começado antes. E eu te digo, eu que era uma pessoa que não sabia fritar um ovo, se eu tivesse começado na confeitaria antes de ter feito as minhas 2 primeiras faculdades, hoje em dia eu já estaria rica. Eu tô caminhando para isso. Mentira, brincadeira. Eu estou caminhando para isso. Esse é o meu objetivo. Mas se eu tivesse começado lá atrás, eu já estaria muito maior. Na verdade, se eu tivesse entendido antes, porque mesmo depois que eu entrei nessa área, eu levei um tempo para aceitar. Hoje em dia eu sou confeiteira, uso uma doma, uso uma roupinha bonitinha com lacinho na cabeça. Isso daqui, ok, mas a realidade é totalmente diferente. Até eu aceitar isso na minha vida, levaram alguns anos que me empataram de crescer. Hoje em dia eu aceito isso e hoje em dia isso só me dá alegrias e as minhas conquistas são muito maiores do que antigamente. E não tem nada errado com as outras profissões, você pode ser o que você quiser. Mas eu já vi muita aluna minha que é farmacêutica, é advogada e que está migrando para essa área. Porque a confeitaria ela não é simplesmente o fato de ganhar dinheiro. Às vezes ela serve como uma terapia, às vezes serve como uma distração. Então qualquer área é bem-vinda aqui também. E você? Por que você ainda não entrou nesse mundo da confeitaria? Quais são os seus medos? Qual é a tua angústia? O que te faz pensar que esse mundo não é para você? E eu quero te dizer que eu entendo a tua frustração. Existe aquele medo de você investir um dinheiro que você, vai doer no teu bolso, porque é um dinheiro muito importante para você. Existe aquele medo de investir esse dinheiro e ele não te trazer um retorno. E esse retorno na sua cabeça pode ser porque você não vai entender o conteúdo ou porque você não vai ter dinheiro para comprar material depois. Existem várias situações que vão te trazer medo e insegurança. Mas eu tô aqui para quebrar esse tabu, para te dizer que esse medo todo, ele será falta de conhecimento. A partir do momento que você entende o conteúdo, independente de qual seja ele, do bolo, do brigadeiro, do docinho, do que for, a partir do momento que você entende de uma forma didática, de uma forma leve, tranquila, e você começa a pensar sobre isso, você vai querer fazer e vai dar tudo certo. Agora, se você chega a investir meu dinheiro, não assistiu a aula, não colocou em prática, não fez nada, realmente, mas eu tô aqui para te ensinar a como fazer isso de uma maneira correta, a colocar o teu dinheiro ali, investir naquela situação e a partir dali você, caminhar, andar com as próprias perninhas. Então tá tudo bem se você tem medo. Eu tive vários medos e eu tenho medo até hoje. Se você for olhar aí, época de Páscoa, época de Natal, Dia das Mães, datas comemorativas, todo ano eu me desafio a fazer uma quantidade maior. Mas por quê? Porque eu sei que cada desafio desse, cada perrengue desse que eu passo, eu vou evoluindo um pouquinho mais. Então não existe esse negócio de crescer sendo fácil. Tem uma dificuldade grande aí. Mas o legal é que quando você supera essa dificuldade, a gente olha assim e fala, cara, não sabia que era tão fácil. Então os teus medos, as tuas frustrações, as tuas dificuldades, elas vão servir de base para você chegar em algum lugar. Às vezes a gente pensa que o nosso medo é só relacionado ao investimento, a pagar aquele valor e aí aquilo não te trazer o resultado. Existem medos que vão muito além disso. Um exemplo, eu já vi uma situação em que uma senhora, ela, creio eu, se sentia um pouco abafada pelos familiares, as pessoas que não apoiavam ela, que não davam incentivo, e ela mesmo assim, com toda a força, com toda a garra, ela veio fazer o curso. E teve uma hora que eu olhei daqui e vi ela segurando o saco de confeitar, o bolo aqui na frente, e ela olhando para aquilo como se aquilo fosse
uma barata, um rato, um bicho, e que aquele bicho fosse devorar ela inteira. E ela se tremia inteira e ela não sabia o que fazer. Estado de pânico praticamente. Naquele momento eu cheguei próximo dela e disse pra ela, ó, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E junto com ela, segurando a mão dela, a gente conseguiu fazer aquilo que eu tinha determinado que elas fizessem. Então, a maioria dos nossos medos não estão só relacionados a investimento, também estão relacionados à tua capacidade de conseguir fazer aquilo, de realizar aquilo. Às vezes ai, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer tal coisa? Mas o que eu quero te dizer é que esse medo é a falta de conhecimento. Eu vou usar um exemplo básico meu, que eu estava citando agora há pouco, sobre eu tenho medo de escuro. Eu morro de medo de escuro. Se a luz vai embora, eu, tamanha véia, de 35 anos, eu pego minhas coisas e saio da minha casa e vou pra casa do meu pai. Vou lá, ficar no meio dos dois, porque eu tenho medo de escuro, eu não gosto, eu tenho pavor. Amanda, mas e aí? Tamanha velha, o que tu faz para resolver isso? Eu comecei a fazer esportes radicais e que me colocavam numa situação de medo, de escuro. Então eu comecei a fazer mergulho à noite e a minha última experiência foi uma trilha que eu fiz numa caverna e essa caverna tinha quilômetros e quilômetros e teve uma hora que o nosso guia pediu para todo mundo apagar as lanternas. E aquele frio assim, sabe, de dentro da caverna. E esse senhor, ele se afastou, ele falou, por favor, não acendam as lanternas. Fiquem aí paradinhos, fechem os olhos e fiquem só ouvindo o som da natureza, né? E ele se afastou da gente um pouquinho, ficou no cantinho. E depois de uns 2 minutos, uma música bem baixinha começou a vir assim, lá atrás. E aí eu me assustei e abri os olhos. E quando eu abri os olhos, ele estava fazendo um movimento na frente de uma chama amarela, e refletia assim, dentro da caverna, um movimento como se fosse um teatro. Coisa mais linda. Tudo com sombras. Somente com o movimento das mãos dele, parecia que tinha assim, umas 10 pessoas se movimentando ali dentro. Eu explicando para vocês, é óbvio que vocês não vão entender ou sentir a mesma coisa que eu senti naquele dia. Mas agora, todas as vezes que eu sinto medo, eu lembro daquele dia, naquela caverna. Então eu fiz algo. Eu fui buscar um conhecimento para entender que o escuro não vai fazer mal nenhum. Não tem um fantasma ali, não tem um capeta ali, não tem ninguém vindo me matar com a faca, ou sei lá, eu não vou ficar cega. Não sei o que passa na minha cabeça. Vai entender, Deus, por favor, me ajuda. Mas a falta de conhecimento faz com que a gente se sinta assim. Então, quando você entender como vender, como produzir, como falar, como se explicar, tudo vai ficar mais claro e aí esse medo vai passar. O medo é somente a falta de conhecimento, que você tem que correr atrás dele. Não adianta você ficar com medo e ficar ali esperando cair do céu, não vai acontecer nada. Você tem que ir lá, você tem que buscar. E é isso, é sobre isso. Nem tudo é flores, né? Tudo maravilhoso. Existem algumas coisinhas também que ninguém te fala. O que é ruim? O que é a exceção? Encomendas em cima da hora. Então o cliente ele vai te mandar uma mensagem hoje de manhã para daqui a pouco falar: moça, você pode fazer um bolo aí rapidinho? E aí quando a gente fala: não, moça, eu não posso fazer, não dá. E aí ele vai falar: ah, tá bom, vou pedir de outra pessoa. E você acaba perdendo aquele cliente. Mas a culpa não é sua. A culpa é porque as pessoas elas não entendem que um bolo decorado não é só um bolinho. Não é uma coisa simples. Tem todo um universo por trás. E aí às vezes as pessoas acabam te tratando com ignorância e você tem que recolher a sua insignificância e aceitar. Porque dizem que o cliente sempre tem razão. Mas só que assim, né? Hoje em dia eu já não tenho mais tanta paciência. E tá tudo bem. Você não vai tratar ninguém mal. Mas também não custa nada ignorar pessoas que não entendem. Outro fator que também é um pouco complicado na confeitaria é viver dependente do celular. O celular que é para ser uma distração, hoje em dia para mim é uma obrigação. Então, 95% do tempo em que eu estou com o celular próximo a mim, eu tenho que estar olhando. Porque às vezes quando você não olha o celular, você está perdendo uma encomenda, está perdendo um aluno.
E depois você ainda tem que ouvir: ah, não me respondeu, fui comprar de outro. Infelizmente isso acontece, uma desvalorização, e você acaba se desmotivando, porque você pensa: poxa, perdi uma venda, porque eu tenho que ficar 24 horas aqui. Eu não posso tirar uma hora do meu dia pra mim. Porque eles vão te mandar mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu recebi mensagem meia-noite de um cara falando: Amanda, eu esqueci de pegar o bolo aí no horário que eu tinha marcado, é meia-noite, eu tô saindo, não sei de onde, eu posso passar aí pra pegar? Não, cara, é meia-noite, eu nem respondo. Enfim, são situações que vão acontecer, e tem situações que você também não consegue agradar todo mundo. São coisas ruins. Você faz o seu melhor, você dá o seu melhor, você faz tudo que está ao teu alcance para fazer. E você sabe que está sendo feito da melhor forma. Mas vai ter um cidadão, um indivíduo, por problemas internos dele, que vai chegar contigo e vai dizer: não gostei do teu trabalho, que o da fulana era melhor. Aí nessas horas eu sorrio e falo: tá tudo bem, não sou obrigada. Mas hoje eu entendo isso. Mas eu já chorei muito por várias situações em que as pessoas vieram com mensagens negativas para mim. Assim como a espinho, a flores. E assim como existem as coisas ruins, existem as coisas boas. E elas são muito maiores, elas superam muito o fato de qualquer coisinha pequena que vai te desanimar dentro da confeitaria. Eu tô aqui só para te falar a verdade. E uma dessas verdades é: imagina aí, você trabalhando aí, fazendo, que foi um exemplo que eu fiz agora na Páscoa, 450, 460 ovos, eu só tive um erro. E mais de 60% dessas pessoas voltaram para me mandar uma mensagem de agradecimento, para dizer que tinham gostado muito daquilo. E vão muito mais as minhas alunas que fizeram o curso aqui comigo, que estavam presentes, que aprenderam tudo aqui, chegaram em casa e me mandaram mensagem depois: Amanda, nessa Páscoa eu arrebentei. Eu vendi quase 100 ovos, eu vendi 80, eu vendi 40 e fiquei doida aqui. Então o resultado de saber que você está trazendo alegria para aquelas pessoas, acho que é a melhor parte da confeitaria. Imagina aí você, num dia, casamento de alguém, ou de um bebê que está fazendo um ano, você está fazendo parte da história daquelas pessoas. Porque aquele dia, aquele bolo, naquela foto, vai marcar um dia na vida delas. E elas vão lembrar com carinho daquilo que elas estão comendo. Você vai estar criando uma memória afetiva. Então, pro resto da vida dela, ela vai querer comprar bolo de você. Então não interessa se a fulana vende mais barato, se a fulana vende no outro preço, e não interessa. A conexão que você gera do teu produto com o teu cliente é que vai fazer ele voltar. Que pra mim é a melhor parte da confeitaria. É poder passar um pouquinho de amor para as pessoas, um pouquinho de sorriso, um pouquinho de alegria. E quais são os erros mais frequentes que eu observo nas pessoas que querem ingressar nessa área da confeitaria? Primeiro, começar da forma errada. Eu vou assistir só um monte de vídeo aleatório por aí, acreditar em qualquer pessoa que faz qualquer coisa, e aí chega lá e vem fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Esse é o principal erro, a falta de conhecimento e acreditar em qualquer coisa. Quando você estiver querendo entrar nessa área, busca alguém que realmente tem uma formação, alguém que realmente entende do que está falando. Não vai atrás de qualquer coisa. Segundo, nunca mude uma receita de um profissional. Se você está vendo aquela receita bonitinha, se eu estou te falando: olha, usa balança, isso quer dizer que você tem que seguir essa regra, esse passo a passo. Não faz de qualquer jeito, porque eu já errei horrores, eu já errei pra caramba. Eu já perdi muito dinheiro fazendo receita de qualquer jeito, mas é porque eu não tinha uma Amanda na minha vida para me dizer: Amanda, usa balança, não usa os ingredientes gelados, não abre a porta do forno. Ninguém me disse, eu aprendi na marra, assim, na cara e na coragem. Eu não tinha a possibilidade, a oportunidade que vocês estão tendo agora. Porque lá atrás, lá naquela época, era muito difícil um vídeo bacana no YouTube explicando sobre isso. Era muito difícil, o Instagram nem existia. Existia, mas não era essa coisa que é tudo agora, né?
Então era totalmente diferente. A gente não tinha a mesma possibilidade. E hoje em dia a diferença é o excesso de conteúdo. Às vezes a gente não sabe em quem acreditar ou em quem confiar. Então busca bem a pessoa que você quer para ser o seu mentor. E depois de tudo isso que a gente já falou aqui, qual é o primeiro passo que você deve dar para subir aí esses degraus do sucesso? Primeiro, você tem que gostar. Não existe você ser confeiteiro sem gostar. Na verdade, quando eu comecei, eu só gostava de fazer brigadeiro. Não gostava de nada mais. Até dizer pra minha mãe, né? Eu nunca vou trabalhar com algo que eu tenho que lavar louça. Coitado de mim. Tem anos da minha vida lavando louça. E eu não gostava, mas a confeitaria ela me arrebatou. Então o primeiro passo é gostar, é se apaixonar por isso. Se você não vê nenhum tipo de afinidade, aqui não é pra você. A confeitaria tem que gostar, tem que ter um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho por aquilo que você está fazendo. O segundo passo, procurar conhecimento. Se você não for atrás de conhecimento e não, porque eu aprendo as coisas rápido e papapá, tá tudo bem. Mas então vai buscar conhecimento de uma forma que não seja, não quero pagar um curso. Vai ler um livro, vai ler artigos, vai fazer uma faculdade, qualquer coisa que te dê conhecimento. Sozinha, só testando, você vai levar muito tempo para chegar em algum lugar. Então o ideal hoje em dia é você buscar conhecimento. Quando eu entendi isso, eu fiz faculdade de gastronomia, eu fiz cursos no Senai, no Senac, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Já fui para vários lugares fazer cursos para aprender mais. E a parte teórica, a parte didática é a melhor parte. Não pulem essas partes. Não, porque eu quero só fazer receita. Confeitaria não é o caldeirão da bruxa que você joga tudo lá dentro, faz assim salabinha e vai sair um bolo dali assim. Não é. É tudo pesado, é tudo calculado. Então, se você não tiver paciência, que é um outro quesito que você precisa ter para entrar nesse mundo, também não vai dar certo. Precisa ter paciência. É totalmente diferente da cozinha quente, né? Eu vejo minha irmã fazer ali umas carnes, um negócio e tal, e joga um sal e faz aquela mãozinha assim e tal. E fica maravilhoso. Vai eu fazer isso. E eu sou formada em gastronomia. Coloca ela para fazer um doce e me coloca para fazer uma carne. Não vai sair nada na cozinha. Porque eu fui estudar os detalhes da confeitaria. Então, para você entrar nessa área, primeiro, gostar. Segundo, paciência. Terceiro, estudar. Eu hoje quero te mostrar, encurtar o teu caminho. Eu tenho aqui mais ou menos 10 anos de experiência, de todos os erros e acertos que eu tive nessa longa jornada. Eu quero pegar tudo isso e encurtar o caminho para você. Você não vai precisar passar por todos os erros que eu passei, porque hoje em dia tem eu para te ensinar. O melhor momento para você entrar na confeitaria é agora, não deixe para depois. Vai deixando, porque eu tenho medo, porque eu não tenho dinheiro, porque meu filho está muito pequeno, porque eu não sei o que, não tem um lugar. Cara, começa com o que você tem. Pouquinho, pequenininho. Faz um brigadeiro, vende ali na esquina, oferece pro pai, pra irmã. Não quero comprar, vai comprar, não tem opção. Começa agora, o importante é começar. Mal feito de primeiro? Pode não ser, mas o importante é começar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Falei vários itens, várias coisinhas que podem ser úteis para a vida de vocês. Você aí que está com medo, que não sabe como começar, não sabe como viver da confeitaria, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, né? O que falta, né? O que eu não falei que ainda é um medo para você? Em que eu posso te ajudar? Em que eu posso te responder? E é isso daí. Até a próxima. Tomem café, porque para ser confeiteiro você tem que ter um pouquinho de loucura também. Café te ajuda.